Darwin, por outro lado, não gostava de se expor publicamente. Ele preferia a paz e o conforto da sua casa no campo. Aqui ele podia dar continuidade a seus experimentos e a mudança de rumo que ele tomou foi muito inteligente. Ele voltou sua atenção às plantas. Ele podia realizar seus experimentos na estufa e obter resultados rápidos. Para Darwin, as principais questões sobre evolução eram tão importantes para as plantas como eram para os macacos e os humanos. Mas as plantas são muito menos polêmicas. 6 meses após a publicação de seu livro, Darwin saiu para dar um passeio. Ele percebeu uma pequena planta crescendo em um pântano. Ela era chamada de Drosera. É uma das plantas mais esquisitas da natureza. Uma planta que consegue capturar e devorar insetos. Darwin precisava explicar por que essa planta evoluiu para se comportar dessa maneira. Ele levou a Drosera para sua casa. Munido de pouco mais que uma colher de pedreiro, foi nessa estufa que Darwin realizou grande parte dos seus brilhantes trabalhos científicos. O jardineiro-chefe Toby Beasley cuida dos jardins daqui. Ele vai me ajudar a repetir a pesquisa de Darwin. Vamos entrar agora na estufa de Darwin para realizar alguns de seus experimentos. Vai ser meio diferente porque eu tenho aqui uma grande variedade de comidas e petiscos que eu vou dar a uma planta insetívora. Na verdade, isso pode soar meio estranho e fora do comum, mas eu espero que comece a fazer sentido depois que começarmos. Pronto, Toby, eu tenho aqui o material e as anotações sobre esse experimento. Certo. Bom, uma das coisas que eu lembro que ele deu para as plantas foi carne assada. Isso aí. Eu achei meio estranho, mas de qualquer maneira eu trouxe umas linguiças já cozidas. Por sorte, as anotações de Darwin estão claras o suficiente para que eu possa segui-las. O que nós vamos fazer é cortar isso aqui em pequenos pedaços e dar para as plantas, então eu acho que tem que ser bem Os pequeno, não pedaços é? têm que ter 1 milímetro aproximadamente, 1,20. 1,27 milímetros. Isso é muito pequeno. Tá, agora eu vou tentar fazer isso. É uma tarefa muito trabalhosa. Deixa eu ver. O que você achou? É a primeira vez que eu dou linguiça para uma planta. Bom, deixa eu ver. É aqui bem no meio, não é? Isso, bem no meio da Tá folha. bom. Lá vai. Perfeito. Para provar que sua teoria estava correta, Darwin precisava mostrar que tudo na natureza, por mais estranho ou incomum, tem uma função. É fascinante a maneira como ele descobriu por que a planta Drosera é carnívora. O próximo item da lista é o albumen. Depois de ter tentado várias substâncias diferentes, o Dr. Burdon Sanderson sugeriu que eu usasse cubos de albumen ou ovos cozidos. Isso aqui tá virando um café da manhã em inglês completo. É mesmo, agora só falta o bacon. Devem estar pensando, por que esse cara está na estufa dando ovo para as plantas? Pode parecer loucura, mas Darwin estava dando um grande salto para o pensamento científico. Uma ligação entre nitrogênio e insetos. Primeiro, ele encontrou as droseras em um pântano. Todas as plantas precisam de nitrogênio para crescer, mas o solo pantanoso é pobre em nitrogênio. Darwin suspeitava que as droseras evoluíram para conseguir nitrogênio em outro lugar. Talvez elas comam insetos, porque insetos são ricos em nitrogênio. Mas como provar isso? Então, assim como Darwin, Toby e eu vamos oferecer para as plantas alimentos com diferentes quantidades de nitrogênio. Alguns alimentos, como a clara do ovo, são ricos em nitrogênio. Outros, como a carne, nem tanto. E alguns não têm nada. Então, Darwin passou para os líquidos, tá bom? O primeiro que vamos usar aqui é água com açúcar. Ele escreveu aqui, uma parte de açúcar para 73 partes de água. Eu já tenho pronto isso aqui. Essa água com açúcar não possui nitrogênio algum. E essa é a questão. Darwin queria descobrir se a drosera escolhe seus alimentos com base no nível de nitrogênio. Na minha opinião, a drosera ia aceitar a água com açúcar porque é rica em energia. Vou colocar umas gotas aqui e uma gota grande aqui. Pronto. Isso, Tudo isso mesmo. certo. É. Agora vamos ver no que dá.
Pronto, então qual será o próximo item da nossa É. lista de líquidos? Ah, a princípio eu não acreditei, mas é urina humana. Como já disse, ele usava É, tudo que é. estivesse ao É, seu eu sei. alcance. E nesse caso Era era parte mesmo. dele. Só que as medidas são as mesmas, mas é que eu ainda não Aham. preparei. Eu acho que alguém vai ter que fazer isso. E eu tô achando que esse alguém sou eu. Se você vai fazer o experimento, é por sua conta. Vai em frente. Tá, tudo bem. Eu vou fazer xixi no vidro. Não é muito convencional, mas para o Darwin fazia sentido, cientificamente falando. Prontinho. Eu sei qual eu preferia beber. Água com açúcar, mas isso é para mim. Para uma É. planta, a urina seria bem mais adequada. É isso aí, tem nitrogênio. Tá bom. Vamos ver o que acontece. Legal. Isso é muito estranho. Vamos lá. Vou tentar não derramar. Agora a gente coloca uma gotinha aqui. A urina, assim como a clara de ovo, é muito rica em nitrogênio. Pronto. Pronto. Agora só precisamos voltar aqui amanhã para ver os resultados. Tudo bem. Até amanhã. Tá bom, foi ótimo. A drosera leva 24 horas para fechar seus tentáculos gosmentos e devorar a comida aprisionada. Mas a drosera é bastante exigente. Ela só se fecha quando a comida a agrada. Se os tentáculos não se fecharem, é porque a comida foi rejeitada. Vamos dar uma olhada nos resultados, Toby. Primeiro a linguiça. O que aconteceu? Parece que os tentáculos começaram a se fechar, mas não foi nada demais. Ainda está Isso lá. mesmo. Isso aí já é uma Agora, reação. o ovo, olha só isso, foi uma reação completamente diferente. É isso. As folhas, elas se fecharam como um copo. Todos os tentáculos agarraram um pedaço da clara de ovo. E a digestão Isso. é feita como em nosso estômago. Ela libera até um ácido. Isso, nossa, impressionante. Então a linguiça funcionou, o ovo funcionou também. Sem dúvida. Resultado positivo. Agora, com o açúcar, a gente estava um pouco desconfiado. E chegamos ao mesmo resultado que Darwin, não houve resposta. Nada aconteceu. Eu vou marcar um não aqui. Por último, mas não menos importante, a urina. Parece ter provocado uma reação De maior. novo, ela se fechou totalmente sobre ela. Então, só pode ser o nitrogênio. É isso, ela procurou nitrogênio na urina. Já no açúcar, ela não encontrou nitrogênio, então ele não tem teve utilidade. efeito, mas com a urina, a reação foi visível. Foi um resultado perfeito para Darwin e para nós. Quanto mais nitrogênio houver no alimento, mais vigorosamente a drosera reage. O ovo cozido e a urina foram os vencedores. O engenhoso experimento de Darwin em sua estufa esclareceu por que as droseras se alimentam de insetos. Em terrenos pantanosos, os insetos são a principal fonte de nitrogênio para as droseras. Isso dá a elas uma vantagem sobre as outras plantas, e é por isso que elas evoluíram essas adaptações extraordinárias para capturar insetos.